Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Gente, eu estava aqui, acabei de atender uma cliente e eu estava pensando, já fui de manhã na academia e fiquei, Senhor, o que eu vou falar hoje? Porque eu não tenho nada, né, nada pronto e eu falei, do que eu vou falar? Aí o Senhor me disse, fale sobre gratidão. E aí eu olhei, eu sempre tenho esse caderno aqui, Mentoria Essência, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu fiz essa mentoria aqui em 2022. E esse testemunho da gratidão, eu vou falar exatamente sobre esse dia, né? Sobre o que eu vivi, algumas coisas nessa mentoria. Então essa mentoria que me deu de presente foi meu esposo. Geralmente, quando eu queria fazer um curso, quando eu queria fazer um retiro, sempre eu que tomava a iniciativa. Nesse foi meu marido que me presenteou. Só que eu achei estranho quando ele me presenteou, porque eu pensei, nossa, tudo que vai abordar nessa mentoria são as áreas que eu já tratei, são as escolas que eu já fiz, né? Por exemplo, aqui eu guardei um pouquinho, né, dos bilhetinhos que nós ganhávamos. Então a aula 1, não lembro do que foi, porque eu não anotei aqui, mas falou sobre comparação, sobre emoções, sobre como treinar, né, um novo pensamento, uma nova mentalidade. A aula 2 falou de identidade, a aula 3 falou vencendo a rejeição, aula 5 do perdão, aqui tem intimidade, aula 4, obediência e intimidade, e a aula 6 era uma surpresa. Enfim, mas o que eu quero falar para vocês? Que no dia que ela ministrou, então deixa eu ver aqui qual foi a aula 5, o poder do perdão, que está escrito assim: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Olha que importante. Então, nós somos pessoas que precisam do perdão de Deus diariamente. E a gente, do mesmo jeito que a gente precisa receber o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar quem nos ofendeu. E a palavra é muito clara, isso é um princípio. Então, eu começo lá no primeiro dia, a gente foi em algumas amigas, acho que nós estávamos em 5, 6 amigas, e foi tudo muito bom, né, cada aula. E quando chegou na aula 5, que vocês perceberam que foi a minha matéria mais complexa, né, e mais trabalhada na minha vida, que foi o perdão, então ela estava lá explicando e tudo que eu já tinha entendido, que eu já tinha ressignificado, né, graças a Deus, e eu falei assim, meu Deus, por que eu tô aqui? Eu fiz essa pergunta para Deus, sabe? Eu falei, pai, por que eu tô aqui? Tem alguma coisa que eu, né? A gente sempre tem alguma coisa para aprender, né, gente? E esse lugar da gente entender que precisamos sempre sentar e aprender algo novo, esse é um lugar de humildade. Os humildes são aqueles que reconhecem que sempre tem algo para aprender, né? Então, existe tempo da gente sentar em mesas para ensinar, mas também existe tempo da gente sentar na mesa para aprender. E isso é muito maravilhoso, a gente entender isso. Então, eu queria saber assim, né, por que eu estava ali. E eu fui entendendo. E na aula do perdão veio muito forte para mim. Porque assim, por mais que eu tivesse passado pelo processo do perdão, ressignificado com meu pai, né, perdoado a minha mãe, mas eu lembro que quando eu estava estudando a psicanálise, eu fiz a gente tem um momento lá, nós também somos atendidas, né? A gente tem todo esse cuidado também, né? Pela direção lá. E o instituto que eu fiz, o meu curso, foi pelo Fazendo a Diferença, Instituto FD, que é da pastora Ângela Cirino. Então, você, se quiser pesquisar, e assim, ela é uma pastora, ela é cristã, né? Só que ela juntou fé e ciência, né? Ela fez vários cursos fora e ela respaldou tudo na palavra e construiu o método dela, né? Então é muito maravilhoso. Então o que aconteceu? Numa dessas aulas com ela,
O que a gente, online, né, ela pedia pra gente fechar os olhos, ficar bem relaxada, bem à vontade. Ela colocou uma canção e pediu pra gente, né, ficar bem tranquila, bem relaxada, num lugar bem confortável. E pediu pra gente lembrar da nossa infância. Era pra lembrar de coisas boas da infância. Era só pra ir pra esse momento. E aí aquela canção tocando e eu fiquei ali, né, esperando vir as lembranças. E, gente, não vinha nada e eu comecei a ficar, poxa, né, eu comecei a fazer algumas indagações. Eu falei, poxa, mas como que eu não tenho nenhuma lembrança? Meu Deus, será que foi tão ruim assim a minha infância que eu não lembro de nada? Falei, meu Deus, e naquele momento o tempo foi passando ali, a gente ficou ali, não sei, questão de 20 minutos, 25 minutos, depois ela foi ministrando sobre as nossas vidas naquele momento, só que em vez de lembrar de algo bom, eu lembrei de um momento muito ruim. Eu lembrei de quando eu tinha uns 15 anos por aí, se eu já tinha, eu acho que eu já tinha. Eu lembrei de uma cena onde a gente não podia sair, ir pra balada, essas coisas, meu pai nunca deixou, né? E eu lembro que ia ter, na esquina da minha casa, tinha tipo uma lanchonete dessas de lanche, e ia ter um ator da Globo lá, eu não lembro quem é, gente, mas ele já até morreu, de acidente de avião. E a minha amiga falou, amiga, pede pro teu pai pra gente ir lá. E era tipo cedo, 7 horas da noite, ele ia estar lá, ia ter um momento e acabou, né? E eu peguei e falei pro pai, pedi para ele. Naquela ocasião, o meu tio e a minha tia estavam lá. Então a gente já usa desse momento de ter uma visita em casa para tentar conseguir o que a gente quer, né? E eu lembro que eu pedi, o pai disse não, e eu continuei insistindo, e aí eu lembro que eu aproveitei esse momento de estar meus tios lá. E o meu pai, eu não sei, né, nitidamente, eu não sei detalhadamente, mas eu acredito que eu devo ter insistido. E o meu pai, eu não sei se eu respondi ele, alguma coisa eu devo ter feito, né, para acontecer o que aconteceu. E o meu pai me deu um tapa na cara, na frente do meu tio, que, assim, imagina, um tapa de mão cheia, assim, né, pá! E naquele momento que eu lembrei, imagina, eu tava lembrando quase 30 anos depois. Gente do céu, eu comecei a chorar porque eu visitei aquela memória e eu senti tudo de novo. Porque é isso que acontece quando a gente não resolve algo na nossa vida e a gente fica revisitando, porque toda vez que eu lembro, eu tô revisitando aquele momento, eu tô revisitando aquela sensação, aquela emoção. Então, por isso que a grande importância da gente resolver, né, a nossa infância, resolver o nosso passado, é para que a gente não viva mais remoendo isso. E naquele momento eu senti a humilhação, vergonha, raiva. Meu, e ainda apanhei e não pude ir. Se tivesse apanhado e deixado ir, beleza, mas eu apanhei e não pude ir. E eu lembrei nitidamente do meu tio dizendo assim, o nome do meu pai é Carlos, e ele falou assim, que isso, Carlos? Meu tio se sentiu constrangido com aquilo que o meu pai fez. E aquilo doeu mais ainda em mim, sabe? E aí o meu marido, aí passou tudo ali, acabou aquele momento, aí o meu marido chegou e eu falei, meu Deus, amor, eu vivi um momento agora, eu tava bem abalada naquele momento, assim, tava bem tocada. E eu falei, poxa, amor, eu não consegui lembrar de nada. E ainda, além de tudo, de não conseguir lembrar de coisa boa, ainda lembrei de algo ruim, que foi um tapa na cara, assim, contei tudo pra ele, eu chorei bastante. Mas era Deus trazendo à tona, né, trazendo a luz pra curar, né. E beleza, e ali passou. E aí, quando eu entrei nessa mentoria Essência, no dia que ela ministrou sobre perdão, eu tava ali, né, ouvindo perdão, e aí eu perguntei para Deus, né, por que eu tô aqui? E Deus falou assim, isso aqui é a tua prova real. Eu trouxe você aqui para você enxergar o quanto você já evoluiu e o quanto você já cresceu e amadureceu. Eu vou mostrar para você mesmo. Então, em todas aquelas áreas que eu já tinha sido ministrada, né, que eu já tinha ressignificado e que ela revisitou, aquilo não me doía mais, sabe? Era totalmente diferente de quando aconteceu nas primeiras vezes que eu estava vivendo aquele momento. Só que aí no perdão,
ela ministrou tudo, explicou sobre as nossas raízes, por que devemos perdoar, do princípio, né, de pai e mãe, honrar. E naquela aula, ela pediu para a gente escrever uma carta de gratidão aos nossos pais. Aí isso ali já era algo novo, isso ali até então eu não tinha experimentado. E ela falou... E aí ela deu um tempo pra gente e eu parei e eu falei assim, meu Deus, eu não sei pelo que eu vou agradecer. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer essa carta. Eu inclinei meu coração. Falei, não, eu vou escrever essa carta, né, abri assim, eu vou escrever essa carta porque pelo menos grata por terem me gerado, né, por terem me criado, eu tenho que ser. E gente... naquele momento eu fui escrevendo. E eu quero dizer para vocês que o que aconteceu, eu não estava preparada para aquilo. Gente, eu recebi uma avalanche de memórias boas que estavam bloqueadas, porque entenda algo, sempre que algo ruim acontecer, ele sempre vai ser maior do que algo bom, ele sempre vai predominar, por quê? Porque a gente tende a focar no que foi ruim. Você não tem assim uma história que a gente escuta de que alguém foi legal contigo por muito tempo, mas ela errou algo contigo, ela fez alguma coisa errada, ela vai ser sempre lembrada pelo erro dela. Exatamente isso que acontece com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, naquele momento eu comecei a lembrar de coisas que eu falei, não é possível que eu não lembrava disso. Por quê? Porque a ingratidão, ela faz isso também. Ela nos cega. O vitimismo nos cega. Lembra que eu tenho falado de vitimismo, né? Então, a ingratidão hoje também, né, faz com que a gente não acesse as verdades sobre a nossa identidade. E naquele momento, gente, eu tenho o áudio guardado de 2022, porque no outro dia, isso aconteceu à noite, no outro dia eu gravei um áudio contando para a mentora, né, que era a Marjorie, contando para ela, eu disse, Marjorie, eu preciso compartilhar contigo o que aconteceu. Gente, eu chorava tanto, eu chorava de soluçar, eu chorava copiosamente, porque o Senhor liberou algo dentro de mim, a minha gratidão. Gratidão é uma chave, gente. E eu tenho uma correntinha que eu ganhei da minha amiga, Fê. Ela me deu um presente muito simbólico. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas aqui tem uma chave. E essa correntinha aqui eu não tiro pra nada, porque ela é a minha correntinha, assim, pra mim lembrar, sabe? De que a chave de tudo aquilo que vai nos libertar está nas nossas mãos. Então, gratidão, você ser grato é uma chave, você perdoar é uma chave e está nas tuas mãos. Você tem o poder de abrir tudo aquilo que está te prendendo. Então, naquele momento, quando eu inclinei meu coração a ser grata por algo, porque até então eu não estava me permitindo acessar. Aquilo estava tão bloqueado lá, porque o que foi ruim estava predominando. Então, na verdade, eu estava idolatrando a minha dor. E por muito tempo eu fiz isso, de colocar no trono do meu coração a minha dor. Então aquilo tudo ali estava sendo gerado, era tudo sobre mim, sobre a minha dor, sobre o que eu passei, sobre o que aconteceu. E peraí, eu tenho certeza que você que está me ouvindo, eu sei que o trauma, a dor, ela tende a ser maior, a ter mais relevância porque nós colocamos o maior foco nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada do que você tenha passado de dor, de trauma, que não tenha algo bom para lembrar aí. Sempre tem gratidão por alguma coisa. E eu quero te ensinar algo hoje. E aí ali eu comecei a lembrar. Gente, eu lembrei, o Senhor me levou a memórias de 4 anos. Mas como tu sabe que tinha 4 anos, Sinara? Eu lembro porque eu lembro do local, da casa. E naquela casa eu morei com essa idade. Porque o Senhor me levou, assim como a gente vai lá e lembra do que foi ruim, a gente também consegue acessar as memórias que foram boas. Gente, porque quando você tem um coração grato, independente do que você tenha passado, quando você chega num lugar de entendimento e você consegue olhar para tudo que você passou, a Ângela Cirino sempre fala isso, que a gente olhar para a nossa história e entender que poderia ter sido muito pior. E, gente, a minha história, eu atendo hoje muitas mulheres, eu escuto histórias todos os dias. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu olho para tudo isso e eu falo, uau, a minha história
ela poderia ter sido muito pior, mas muito pior. Então isso é libertador, sabe? E aí é onde você vira a chave da gratidão, você acessa um lugar diferente. E naquele momento eu comecei a lembrar de lembranças de 4 anos. Eu lembrei do meu pai, não era nem a minha mãe, gente, era o meu pai. Na garagem dessa casa a gente tinha uma barraquinha de pano da Branca de Neve, que montava assim, né, com um negócio de madeira e encaixava. E eu lembro do meu pai fazendo pra gente Nescau naquelas canequinhas, xicrinha de loucinha de criança, de bonequinha, ele fazendo o Nescauzinho ali, ele montando essa barraquinha pra gente. Gente, aí foi longe, né? Aí eu lembrei que na minha época, eu tenho 45, então os 40 a mais aí talvez vão lembrar. Naquela época tinha a boneca que tinha, além da Barbie e tudo mais, tinha a Chuquinha. A Chuquinha era um bebezinho pequeno, carequinha, só com uma chuquinha. E ela tinha acessórios, ela tinha roupinha, então ela tinha bercinho, ela tinha banheirinha, tudo pequenininho assim, porque era uma bonequinha, né, pequenininha. E, gente, meu Deus, eu lembro do meu pai na época, né, aqui na minha cidade, se falava, vou pro centro, porque aí vai procurar, vai nas lojas, nas coisas melhores, estavam concentrados no centro. Hoje já é diferente. Hoje a gente fala que tem bairros que já são igual um centrinho. E aí meu pai ia, e eu lembro de ficar no portão esperando ele, porque ele sempre vinha com um acessório para minha bonequinha. Eu lembrei de quando ele ia pro jogo do Jack, que aqui é o Jack, e ele sempre voltava com aquele chocolate Charge que eu amava. Eu lembrei de, já adulta, com filho, né, que eu morei no começo na casa dele, vocês lembram disso? E que eu tinha que ir trabalhar, e o João ficava até um horário na escolinha, depois ele ia para casa, e eu chegava em casa, o meu pai já tinha dado banho, o meu pai já tinha dado Nescau com açúcar, esse é o detalhe. O meu pai adoçava Nescau para eles, e eles amavam. E eu chegava, abria a porta da rua, assim, chegava, ele já dava de cara com o sofá e eles estavam ali sentadinhos, com os cabelinhos tudo lambidinho, tudo arrumadinho, porque meu pai já tinha dado banho, já tinha trocado de roupa, já tinha dado comida. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu esqueci disso? Como que eu não lembrava desses momentos, desses detalhes? Depois eu lembrei da minha mãe, que quando eu estava grávida do João Vitor, o meu primeiro filho, ela tinha um salão embaixo e eu morava em cima. E toda sexta-feira passava uma mulher vendendo aquele bombom de morango, sabe aquele morango natural que é passado no leite condensado, depois no chocolate? Eu amo isso até hoje. Gente, a minha mãe, ela comprava toda sexta-feira e botava na geladeira e ligava para mim, Nara, eu não trabalhava na época, né? Nara, quando tu quiser descer, vem porque eu já tá com o teu chocolate aqui. Eu era tão cuidada por ela. Eu lembro que quando eu tinha vontade de comer alguma coisa, eu lembro que uma vez eu senti vontade de comer um bolo de uma doceira que fazia uns bolos gostosos aqui na minha cidade. E eu falei, ai mãe, que vontade de comer um bolo, e era de coco com abacaxi. Gente, não deu muito tempo, ela pediu um bolo inteiro. Eu falei, mãe, tá louca? Ela disse, não, tá aqui, não vai passar vontade. E aí, gente, aquilo, eu chorava igual criança. Eu falava, meu, por que eu esqueci disso? Por isso que eu digo, sempre tem algo para agradecer, sempre tem. Não foi só de momentos ruins, é que os ruins marcaram muito mais do que os bons. E aí eu peguei, e a última lembrança veio muito forte de que quando eu estava grávida do João Vitor, eu já estava de uns 6 meses e eu não tinha comprado nada ainda. E naquela fase ali eu estava bem apertada, a gente estava financeiramente, então eu ainda não tinha comprado. Só que eu tinha ido numa loja quase de frente com a minha casa e eu tinha ido lá escolher umas coisas e deixei lá e separado. E aí vim falar com o pai do meu filho, né, que na época era meu esposo, e ele falou que agora eu não podia, que tinha que esperar pelo menos até mês que vem. E eu lembro que eu chorei muito. Eu chorei, aí liguei pra minha mãe, chorei um monte, fui lá pro salão dela. Ela falou, calma filha, calma que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. E aí no outro dia eu acordei com o telefone tocando. Não era sexta-feira, tá? Eu não lembro se era uma quarta, uma quinta. Mas ela falou assim, filha, desce aqui porque eu tô com o teu bombom de morango. Aí eu falei, mãe, mas hoje não é sexta.
Ela falou assim, não, mas é que a moça não vai trabalhar na sexta, eu já comprei hoje. Eu falei, então tá bom, depois eu vou aí. Aí demorei um pouquinho, desci, quando eu desci, sentei lá, né, no salão dela, daqui a pouco abriu uma porta. Quando abriu uma porta dentro do salão, saiu de dentro dessa porta o meu pai, com uma sacola. Sabe aquela sacola gigantesca da Havan? Era nesse tipo. Com tudo aquilo que eu tinha escolhido naquela loja e não tinha tido condições de buscar. Meu pai foi lá e comprou tudo. E ainda escolheu mais coisas de acordo com o gostinho dele. Eu lembro que era uns tip-top de marinheiro, umas coisas bem lindinhas, sabe, de menino. Gente do céu, pra que fazer isso com uma grávida, né? Chorava tanto. Foi ele que deu o jogo de quarto, né? Que ele sempre deu para as filhas, para os primeiros filhos, ele sempre dava, né? O jogo de quarto, né? Para cada neto. Foi ele que deu. Ele que ajudou a comprar os móveis para minha casa. Então ele sempre estava presente, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, ele sempre foi de ter muitas coisas dentro de casa, ele gostava de ter tudo bem, né? Arrumadinho. E aí eu lembro que no meu quarto ele queria comprar um som da Aiva. Ele queria, né? Mas aí ele não queria dar assim de mão beijada, né? Porque eu trabalhava. Então ele dizia assim, filha, se tu que, o pai ajuda com metade, tu paga metade, aí eu compro. E foi assim, com o meu primeiro som Aiva, era um som lindo. Com o meu jogo de quarto, que aí eu queria trocar o jogo de quarto, pegar com uma cama de casal. Ele também que foi lá e me ajudou. Então assim, sabe, são tantos detalhes. E ali eu aprendi algo, que a gratidão fez eu acessar tudo isso. Então se tornou tudo tão mais leve para mim, sabe? Eu olhei para os meus pais com gratidão no meu coração. Então era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Talvez você ainda não conseguiu se curar, talvez você ainda, né, carrega algumas dores, porque talvez o que está faltando dentro do teu coração é ser mais grata. O que está faltando é olhar para a tua história e dizer assim, poderia ter sido muito pior. Gente, eu atendo histórias todos os dias, o dia inteiro. E eu vou te dizer, meu Deus, tem histórias que eu falo, meu Deus, tem coisas que eu fico assim, por dentro, a pessoa tá falando, eu tô ali, né, olhando, escutando, mas por dentro eu tô me quebrando, que eu falo, meu Deus, como que eu vou ajudar essa mulher? Que história é essa? Sabe? Né, de pais abusadores, de tantas histórias que passaram. Mas então, eu olho para tudo isso e a minha história de dor, ela vai se tornando tão insignificante, porque é tão gratificante que eu vivo hoje, sabe? É tão lindo que eu vivo no Senhor hoje. É tão maravilhoso ter um coração grato, leve. Meu Deus, é tão gratificante fazer as pazes com o passado. É tão gratificante se libertar daquilo que nos prende, para a gente poder viver um futuro e um presente cheio da graça de Deus. Então, seja grata com você, seja grata com os teus pais, seja grato com a tua história que passou, porque a partir do momento, escuta o que eu estou te dizendo, gratidão é uma chave, e a partir do momento que você virar essa chave, você abre uma porta de acesso ao novo de Deus. Não dá para viver o novo presa no velho, presa nas velhas coisas. Isaías 43, 18 e 19 diz, eis que estou fazendo uma coisa nova. Será que ainda você não vê? Já está surgindo. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço surgir... Peraí, vamos ler isso direito. Tem até um louvor sobre isso, sabe? Então deixa eu ler aqui para ti, porque é isso que Deus tem para ti hoje. Isaías 43, 18. E essa passagem, ela fala muito comigo. 43. Tomara que eu enxergue, tô sem óculos. 18. Aqui, ó. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei,
Você não está vendo? Deus já está fazendo algo novo. Deus já te colocou esse vídeo no teu caminho, porque Deus já está fazendo algo novo na tua vida. Você só precisa receber, acreditar, sabe? E viver algo novo no Senhor. Só que não dá para viver algo novo fazendo as mesmas coisas, né? É a mesma coisa a gente querer viver algo novo, viver algo diferente na nossa vida fazendo as mesmas coisas. Não vai adiantar, não resolve, não é isso. Então eu quero deixar essa palavra de coragem, de consciência, de liberdade. Eu estou trazendo uma liberdade para você, libertação na tua mente, nos teus pensamentos, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu declaro sobre a tua vida que você vai ter um coração grato. Eu declaro que o Senhor está trazendo sabedoria, discernimento, entendimento, para que você viva tudo aquilo que o Senhor tem reservado para ti. Então, que essa palavra venha te abençoar no dia de hoje. Envie esse vídeo para mais pessoas, compartilhe. Se você quiser deixar um comentário, eu estou sempre olhando, vou responder. Curta esse vídeo para que eles enviem, né, essas notificações para outras pessoas. E seja boca de Deus através desse vídeo para a vida de alguém. E primeiro de tudo, para a tua vida e depois para a vida de alguém. Então, que Deus te abençoe, que esse testemunho traga, né, algo diferente para a tua vida, traga consciência e você seja livre para viver tudo que Deus tem. Ei, eu te espero no próximo episódio de É Tempo de Florescer. Um beijo.